Olá, uma boa tarde a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Taubaté realiza nesta tarde de sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, a solenidade para a entrega dos certificados de honra ao mérito às instituições de ensino que se destacaram no desenvolvimento e na aplicação de projetos ambientais do município. Para presidir os trabalhos desta tarde, nós convidamos, neste momento, o excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto para que assuma seu lugar à mesa. O vereador Nicola, que também integrou a comissão especial que analisou e selecionou os trabalhos que receberão certificado nesta tarde. Para que compõe a mesa, nós convidamos, neste momento, o excelentíssimo senhor vereador Douglas Carboni, o orador oficial desta solenidade. Neste momento, para que possa compor a mesa, nós convidaremos os professores que tiveram seus trabalhos selecionados para receber o certificado de honra ao mérito da Câmara de Taubaté. Convidamos então para que possam compor a mesa os senhores, o engenheiro ambiental Reginaldo Antônio da Cruz Neto e o professor Paulo Fonseca Júnior da Escola Jardim das Nações. Para que possa compor a mesa, nós convidamos neste momento a professora Scarlett de Andrade Cunha da Silva, que desenvolveu seu projeto com os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel José Benedito Marcondes de Matos. Para que possam compor a mesa neste momento, nós convidaremos os membros da comissão especial que selecionou os trabalhos que receberão certificado nesta tarde. Nós convidamos então para que possa compor a mesa a integrante da comissão representando a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal do município de Taubaté, Laís Bonafé Marcondes Pereira. Representando a Rede Municipal de Ensino na comissão especial, nós convidamos para que componha a mesa o professor Gilson Queiroz de Alcântara. Composta a mesa, nós registramos aqui e agradecemos também a presença nesta solenidade do excelentíssimo senhor vereador Nunes Coelho, que acompanha os nossos trabalhos e também tem iniciativas ambientais que são desenvolvidas aqui no município. Nós aproveitamos aqui também para agradecer neste momento a presença do membro também da comissão especial que selecionou esses trabalhos, que está aqui conosco também, o senhor Marcos Antônio Costa, que representou o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMAT, aqui de Taubaté. Nós agradecemos aqui também a presença dos alunos presentes aqui do Colégio Jardim das Nações, da Escola Jardim das Nações, que vão participar também da apresentação do trabalho desenvolvido na escola, dos trabalhos desenvolvidos na escola também. Agradecemos ainda a presença de todos que aqui estão para acompanhar os familiares, todos os convidados, dos professores, dos alunos. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Taubaté. E aproveitamos aqui também, já registramos e agradecemos a presença da chefe de gabinete do excelentíssimo senhor vereador Ariel Katz, a Kathleen Justino. Neste momento, então, para que possamos dar continuidade, dar início, aliás, à nossa solenidade, nós anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto para a abertura oficial. Boa tarde a todos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos de legislação vigente, promove a presente solenidade para a entrega de certificados de honra ao mérito às instituições de ensino que se destacaram em projetos desenvolvidos sobre o meio ambiente. Neste momento, nós convidamos a todos para que, respeitosamente, possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro, seguido pelo Hino de Taubaté.
eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, sol restaurar, Brasil de amor eterno seja símbolo, na garupa sempre estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, que teme agora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Taubaté, as bandeiras que ousaram desbravarem das selvas tão glória. Taubaté, cujos filhos não param, sempre em marcha nas asas da história. Taubaté, das nações negativas, epopeia por rios e lavas, palpitando a fazer geografia e plantando fronteiras nos mapas, valorar e vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Quando outrora o café é soberano, todo em ouro palpita a solia, alto nível o canto alvateando, em riqueza seu canto atingia, e tal é o poder enganosa, decantada na época em alto, que a cidade chegou poderosa, a se honrar com a própria São Paulo, a louvar e vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Longe de quem mistério esfregou, ostentar na moderna cidade, desde o ensino, talvez e labor, que exigiram na sua faculdade, mas sentir o progresso se espalma, em governos que levas ele, és a mesma cidade com alma, que nasceu no morar no Brasil, a louvar e vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Queiram todos se acomodar em seus lugares. Mais uma vez agradecemos aqui a presença de todos que acompanham os nossos trabalhos nesta tarde. Agradecemos ainda a presença do assessor parlamentar Rômulo Pavan, representando o excelentíssimo senhor vereador professor Edson, que também está aqui acompanhando os nossos trabalhos. E neste momento, para darmos continuidade, então, à cerimônia desta tarde, nós anunciaremos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto, que encaminhará os nossos trabalhos para a saudação oficial, mas não sem antes registrar também a presença da chefe de gabinete do excelentíssimo senhor vereador Bilili de Ângeles, Adriana Moreto. Concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Douglas Carbone para a saudação oficial em nome do Poder Legislativo.
Boa tarde, senhor presidente, vereador Nicola, ao qual estendo todos da mesa, com os componentes da mesa de trabalho, também os alunos, os munícipes aqui presentes, senhores assessores, meu colega vereador Nunes Coelho, que essa semana também tem um evento muito importante na cidade de Taubaté, que é a questão do lixo eletrônico, né, vereador? Me lembro do slogan de Vossa Excelência: cidade limpa, qualidade de vida melhor, né? Porque o lixo traz vários problemas, um deles a questão da doença, né? E não mais importante a gente falar esse ano do tema, né? Com muita alegria que aqui estamos reunidos, os estudantes, professores, funcionários das Escola Coronel José Benedito Marcondes de Matos, também da Escola Jardim das Nações, para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Neste ano de 2025, o tema que nos inspira é claro e é urgente: o fim da poluição do plástico global. A poluição por plástico é um problema que não conhece fronteiras. O que é jogado fora aqui pode ir parar em um oceano do outro lado do mundo. Estamos falando de um desafio global. E por isso mesmo precisamos de respostas globais, nacionais e individuais. É por isso que este ano será um ano importantíssimo para o meio ambiente. Em novembro de 2025, o Brasil vai sediar a COP30, a maior conferência mundial sobre mudanças climáticas, que acontecerá em Belém do Pará. Líderes do mundo inteiro vão estar aqui, em solo brasileiro, discutindo o futuro do planeta. Um dos temas que está em pauta é justamente a redução da poluição de plástico, além da proteção da Amazônia, do uso sustentável dos recursos naturais e do combate à crise climática. Mas não pense que é só os presidentes, os cientistas que têm essa responsabilidade nesse processo. Nós todos temos essa responsabilidade. Cada um de nós pode fazer a diferença com atitudes simples, evitando o uso de plástico. Me lembro muito bem a primeira lei. Apanhei muito, inclusive, de um movimento, que eu não vou falar o nome para não dar crédito, quando a gente instituiu em Taubaté a proibição dos canudos plásticos. Vereador Nunes, meu nome estampou várias páginas falando que eu não tinha o que fazer. Mas a gente que frequenta as lanchonetes da cidade de Taubaté, principalmente o mercado municipal, nós sabíamos da importância, e mais do que isso, que trabalhamos com o meio ambiente, qual é essa nossa responsabilidade? Por que a gente tratou primeiro da questão do canudo plástico? Porque é um plástico de difícil reciclagem, né? Ninguém vai ficar pegando ali um canudinho para fazer reciclagem. E a gente precisava trabalhar esse tema. E foi aprovado por esta casa, inclusive, este projeto. Mas me lembro, neste momento, que existem pessoas, os negacionistas do clima, né? E das mudanças climáticas, eles existem como os negacionistas de vacina. Então, a gente sabe que eles existem. E o negacionismo do clima fala que não tem problema nenhum poluir, né? Mas nós aqui em Taubaté já podemos sentir as mudanças climáticas. Nós somos das cidades que mais teve alteração de temperatura nos últimos 100 anos. 100 anos. Então nós temos uma responsabilidade muito grande para falar do clima, principalmente. Nossa cidade foi considerada uma das mais quentes do Brasil, segundo os próprios dados oficiais. E vocês jovens que aqui estão com seus professores, a escola, é um lugar essencial para a transformação, onde se aprende para cuidar do meio ambiente, que não é moda. Não pode ser encarado esse processo como moda, ou com um tema como se fosse, mais uma disciplina curricular, um tema corriqueiro. É uma necessidade de urgência para essa geração, para as futuras gerações. A luta contra o plástico no planeta começa nas nossas mãos. E isso já registrado que nós já estamos, os seres humanos, com microplásticos na nossa corrente sanguínea. Isso já comprovadamente. Estudos muito profundos
nas análises de sangue e de tecido, nós, seres humanos, já estamos com microplásticos nas nossas correntes sanguíneas. Isso vai ter uma consequência. Se queremos o futuro com oceanos limpos, animais livres de resíduos e pessoas vivendo com saúde, precisamos agir agora. É com orgulho que posso dizer que em 2025 o Brasil não é só participante desse movimento da COP30. Ele está liderando essa conversa a nível de mundo. Que em cada sala de aula, que nessa solenidade, que cada momento de nossas vidas, a gente possa tratar isso com muito respeito, com muito carinho. Porque senão nós não vamos ter futuras gerações. Do que adianta se investir bilhões e bilhões para conhecer outros planetas, se o nosso planeta a gente não está conseguindo proteger? Então que a gente tenha essa consciência. Fica aqui um puxão de orelha à Prefeitura de Taubaté, dessas podas drásticas que têm sido feitas no município, né? Eu venho recebendo, eu quero agradecer você, cidadão, você que manda para a gente, olha, podou, tem árvores, professora Terezinha, que são centenárias, pessoas, pais dessas pessoas, mães dessas pessoas plantaram essas árvores na cidade. E quando a gente vê essas podas drásticas que podem levar, inclusive, à morte dessas árvores, nós nos preocupamos muito, né? Eu sei que não é responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar dos Animais, é uma responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos, que aí é um erro administrativo, tem que ficar na Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar dos Animais, né? Eu sei que as biólogas e os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, por eles, defendem de forma árdua o nosso meio ambiente. Sei disso porque eu conheço de perto esses funcionários que lá trabalham, porque uma funcionária está aqui. Estou falando, os olhos dela estão enchendo ali, ó. Porque amam a nossa cidade. Então a gente tem que realmente proteger o nosso maior patrimônio, que é esse pulmão nosso. E que muitos moradores de Taubaté, me lembro muito bem, quando cortou aquele eucalipto em frente ali, o Joaquinzão. Foi duro explicar para a população que estava comprometido, tinha problema, mas como uma árvore faz parte da cidade. Quando cortou aquela árvore ali no Jardim das Nações, ali perto do Joaquinzão, as pessoas, elas se mobilizavam nas redes sociais. Então, sabendo disso, nesse dia tão especial, quero dizer a vocês que estão aqui, os professores, o nosso muito obrigado em nome do Poder Legislativo. Vocês fazem diferença, vocês alunos, tenho certeza, levem para futuras gerações, né, de vocês esse tema cada vez mais, porque é necessário. Não adianta falar que teve enchente, destruiu casa, pessoas perderam casas, aumentou a temperatura, queimada, a gente vai entrar numa época de queimadas. Pelo amor de Deus, não soltem balões nesse período, por favor. É uma situação de brincadeira, que pode levar à morte de vários animais nas nossas matas, né? Esse é um período que a gente tem uma estiagem muito grande. Então, aproveitar esse microfone, aproveitar a TV Câmara. Se você vê alguém soltando o balão, registre, faça um boletim de ocorrência, chame a polícia, chama 190, chame a Guarda Civil. É muito importante, pode salvar animais. Eu já cheguei em mata, vários animais mortos, ninhos, os pássaros abandonando seus ninhos. Por quê? Porque, infelizmente, para salvar a própria vida. Então, acaba deixando os filhotes, o seu ninho. Então, é muito importante que a gente faça realmente essa defesa, que não solte balões nesse período. Mas o tema esse ano vem muito a calhar, e que a COP possa nos ensinar, e que esse dia de hoje a Câmara Municipal possa nos ensinar. Então, parabéns a todos, e que a gente faça a mudança de dentro para fora. É muito importante esse tema na cidade. Quero aqui parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar dos Animais. Sucesso para vocês também, aos professores que aqui estão. Tenho certeza que é uma parceria desse Legislativo com as escolas, com os professores, com a comissão julgadora, vereador Nunes. Parabenizar a Vossa Excelência também. Quantos arrecadou ano passado de toneladas, vereador Nunes? Aproximadamente 5 toneladas. 5 toneladas que iriam para o lixo, né, de forma desorganizada, e que através desse movimento, o senhor
pode falar, vereador, quando que vai ser? É muito importante. Nós estamos aí no mês de que comemora o Dia do Meio Ambiente, que é comemora 5 de junho, foi essa semana, né? Então, nós nos organizamos e nos programamos para amanhã, dia 7. E eu quero aqui, publicamente também, parabenizar a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Mobilidade, a Secretaria de Limpeza Urbana, toda a secretaria envolvida neste projeto, que é um projeto de grande importância, que eu tenho certeza que vai trazer resultado nas próximas gerações. Pode ter certeza, Larissa, que nós temos no estado de São Paulo a segunda cidade que tem esse projeto. A primeira foi Presidente Prudente e a segunda foi Taubaté, que nós estamos no 4º ano desse movimento. Então, Taubaté saiu na frente na preservação do meio ambiente, trazendo aí qualidade de vida para a população. O senhor pode informar para a gente como é que faz, velho, aproveitar aqui esses canais? Já estamos, as pessoas que estão nos acompanhando, pode ela, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, inicia-se o evento aqui na Avenida do Povo, ela pode trazer no carro, pode trazer aí a televisão, geladeira, fogão, micro-ondas, celular, computador, bateria, fios, tudo aquilo que é eletrônico, que vai na tomada de energia, é considerado como lixo eletrônico, né? Então, a pessoa que tem lá esse tipo de produto que não está usando, que já não está mais de utilidade, pode trazer amanhã na Avenida do Povo. Inicia-se às 9 horas e vai até às 17 horas, esse grande evento aqui no Vale do Paraíba. E você que pode passar por aqui amanhã às 9 horas da manhã, trazer seu lixo eletrônico, você com certeza está tirando da natureza microplásticos e plásticos, tenho certeza disso, fora componentes eletrônicos. Boa parte desse componente pode contaminar o solo e você vai com certeza proteger as futuras gerações. Senhor presidente, muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, vereador Douglas, pelas considerações. Falou pra gente, quando você me fala ali daquela árvore centenária ali no Jardim das Nações, eu sou um filho da Escola Dinâmica, então do maternal, 8ª série, eu vi aquela árvore, eu tenho um carinho grande para aquela árvore. Quando me falaram que ia cortar, eu também fiquei muito chateado, mas infelizmente ela estava condenada. Eu queria aproveitar com o vereador Nunes Coelho, a ação será amanhã na Avenida do Povo, positivo? Todo o lixo eletrônico, então, pode ser trazido na Avenida do Povo, das 8 às 17. 9 horas às 17 horas. Às 9 horas, então, isso. Lixo eletrônico na Avenida do Povo. Na Avenida do Povo. Muito obrigado. Concedemos agora a palavra para a professora Scarlett de Andrade Cunha da Silva, que apresentará o projeto Operação Oceano, Educação Ambiental, Crítica e Interdisciplina com Tartarugas Marinhas, aplicado aos alunos da Escola Coronel José Benedito Marcondes de Matos. Boa tarde a todos. Antes de iniciar, gostaria de agradecer à Prefeitura por incentivar nós, professores pesquisadores, a sempre percorrer a docência voltada à ciência. Gostaria também de agradecer a minha equipe gestora, que não está presente hoje, mas sem eles esse projeto não sairia do papel. Bom, o meu projeto foi intitulado Operação Oceano. Ele parte do pressuposto de que as escolas brasileiras, elas sempre concentram o estudo nos ambientes terrestres e deixam os ambientes aquáticos em segundo plano. Então, uma forma de minimizar essa demanda, essa falta, né? Eu objetivei as tartarugas marinhas. Como a tartaruga marinha, ela já é consolidada como uma espécie guarda-chuva e conhecida no nosso país, então eu trouxe essa tartaruga para dentro da sala de aula. Bom, a proposta pedagógica, ela parte de um jogo didático que faz uma analogia às dificuldades, os desafios que essa tartaruga enfrenta no seu ciclo de vida com as expressões numéricas que os alunos também enfrentam aí essas dificuldades dentro da sala de aula. Bom, a justificativa, eu trouxe 2 tópicos, que é o por trás da justificativa, por trás da pesquisa, e a justificativa propriamente dita. Por trás da pesquisa, essa menininha aí sou eu, com 17 anos. Eu estava lá no Projeto Tamar, no Ceará. E aqui eu conto para vocês que eu sou apaixonada pelo meio ambiente. E aí despertou o meu interesse nessa vida marinha. Então, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar
com projetos educacionais voltado primeiramente à educação não formal e depois, agora uns 5 anos, eu entrei na educação formal. Bom, a justificativa propriamente dita, né, da pesquisa é amparada, então, pela BNCC e pela PNEA, né, que preconizam que as instituições escolares trabalhem esse tipo de temática dentro do ambiente escolar. Os objetivos. Então, o objetivo geral, eu sou professora de ciências, então o objetivo foi voltado à minha disciplina. Foi sensibilizar os alunos para a importância dos ecossistemas marinhos. Aí, dentro disso, teve alguns outros objetivos específicos, que foi compreender o ciclo de vida das tartarugas marinhas, analisar o impacto das atividades humanas, bem como estimular uma reflexão crítica sobre as ações antrópicas, além de aplicar os conceitos matemáticos dentro de números inteiros e expressões numéricas. E com o jogo, né, a proposta de desenvolver habilidades de cooperação e trabalho em equipe. A metodologia da pesquisa eu também dividi em 2. Eu acho que é um mal de biólogo sempre dividir tudo em 2. A metodologia da pesquisa, então, ela se enquadra no tipo qualitativa, como estudo de caso, com levantamento de conhecimento prévio, ou seja, teve aplicação de um pré-teste e um pós-teste. Ocorreu na Escola Coronel. O meu N amostral foi de 42 alunos, do 7º ano A e 7º ano B. A Escola Coronel é uma escola pequena, então só tem um 7º ano de manhã e um 7º ano à tarde. O 7º ano foi escolhido porque o organizador curricular no 3º bimestre trata sobre os ecossistemas. Então, foi dentro dessa temática que eu desenvolvi esse jogo. Aqui eu trouxe para vocês observarem o pré-teste e o pós-teste. No pré e no pós, as questões de matemática e ciência se repetem, não a mesma escrita, mas o mesmo significado. As questões de matemáticas, elas são divididas em nível fácil, médio e difícil. E no pós-teste, eu acrescentei o que a gente chama de escala Likert, que é igual a estrelinha que a gente coloca no Uber, no iFood. Os alunos, eles colocam valores, né, estrelinhas, para saber se ele concorda ou discorda totalmente da pergunta que eu fiz. Mais para frente, eu trouxe algumas perguntas. Já a metodologia de aplicação. Então, como que aconteceu essa aplicação? Então, como eu falei, no 3º bimestre, né, do 7º ano, ocorreu todas as aulas sobre a temática de ecossistemas, tanto terrestre quanto os aquáticos. Aí nós fizemos a aplicação do pré-teste para incluir, né, essa era digital. Então, eu acrescentei um vídeo, que era eu mesma falando e explicando como que acontecia esse jogo, além do manual impresso. E depois que os alunos, né, assistiram esse vídeo, começava a aplicação do jogo e, por fim, a aplicação do pré-teste, do pós-teste. As equipes, elas foram escolhidas por mim e pelo professor Emerson de matemática para que haja um nivelamento. Então, tinha aluno que gostava muito de matemática, tinha outro que não gostava tanto, para que essa equipe começasse a discussão e o andamento do jogo seria viável. Ocorreu em 4 aulas seguidas, 2 de ciências e 2 de matemática, com 50 minutos cada, e cada jogada do jogo tinha, em média, uns 30 minutos. Aqui eu trouxe alguns componentes dos jogos. Então, tem as cartinhas ali representando das tartarugas marinhas, tem o manual impresso, o ciclo de vida da tartaruga, para que o aluno, por mais que ele já trabalhou, né, durante o bimestre, mas ali ele podia olhar e ver qual que era o percurso que ele tinha que fazer nesse jogo. Ali do lado tem uma ficha onde o aluno respondia a expressão numérica e anotava. Por exemplo, a resposta é 2. Ele ia ali e anotava o número 2 para não se perder no andamento do tabuleiro. Aqui a gente tinha, aqui embaixo, as abscissas e as ordenadas, que eram as expressões numéricas, e alguns tickets que facilitariam o percurso dessa tartaruga. Não se assustem, mas esse era o tabuleiro. Normalmente, quando a gente vê um plano cartesiano, dá um baque, mas o que eu quis, né? O que eu pretendi? Ali no start era o início da vida da tartaruga, então a desova, e o aluno, ele tinha que passar por todas as partes do ciclo da tartaruga marinha dentro desse plano cartesiano. Então ele ia respondendo as expressões, tirava o número e andava por esse plano cartesiano. Só que
Às vezes, as expressões deixavam que o aluno caísse no derramamento de óleo, no plástico, na captura em rede, e aí ele tinha que usar de novas expressões numéricas ou daqueles tiquezinhos para sair dessa e conseguir chegar até a desova. Vale ressaltar que as tartarugas marinhas, a cada 1000 que nascem, 1 ou 2 chegam à fase adulta. Então, é muito difícil. Por isso que a analogia matemática coube muito bem, porque é realmente para ser um jogo difícil, porque a tartaruga marinha, a maioria morre. Os resultados. Eu trouxe alguns só, então... O pré e o pós-teste de ciências não teve uma mudança drástica, apenas na pergunta número 2, que foi a pergunta que eu iniciei, falando que as escolas retratam mais sobre os ecossistemas terrestres do que os marinhos, né? Então, nessa questão, no pré-teste, os alunos responderam que sim, é mais importante o terrestre do que o aquático, e depois da aplicação do jogo, a gente vê uma grande melhora aí na resposta dos alunos em dizer que não é bem assim que acontece, todos são muito importantes. Aí aqui eu trouxe uma comparação de tentativas e acertos. Como eu falei para vocês, foi um jogo difícil. E aí, para analisar, eu não analisei só a resposta final. Então, se o aluno esboçou uma continha e tentou, isso também eu analisei. Então, foi colocado ali como tentativa e acerto. Então, a gente pode observar que no pré-teste, os alunos tentaram, mas no pós-teste, eles tentaram mais ainda, principalmente as questões de nível difícil. Então, foi algo bacana do jogo, fazer com que o aluno tente chegar nessa resposta. Aí, aqui, dentro da escala Likert, eu peguei, eu acho que 3 perguntas para vocês analisarem, né? Então, a afirmação era: achei o jogo fácil de jogar? É nessa número 3 aqui. Discordo totalmente. Vocês conseguem ver o tanto de aluno que discordou? Muitos. Aí vocês podem pensar, nossa, o jogo foi uma furada. Qual que é o intuito do jogo? Mostrar a dificuldade das tartarugas marinhas. Então, se o aluno achou difícil, para mim foi ótimo, porque realmente tem que ser muito difícil, porque a tartaruga marinha enfrenta muitas dificuldades no seu ciclo de vida. Tem afinidade com matemática? Aí também teve vários discordo, né? Que não tinha afinidade. Eu aprendi ou relembrei conceitos de matemática durante o jogo, e aí a gente pôde ver, né, que sim, que muitos ali colocaram que concorda ou concordam totalmente. Eu aprendi conceitos de ciências, o conceito de ciências ficou um pouco igual para todos os tópicos. E aí, por fim, eu fiz uma análise estatística para correlacionar todas essas questões e para ver se quem gosta de matemática e gosta de ciências tem relação com o gostar do jogo que eu elaborei. E a resposta foi que não. Eu fiquei super curiosa, né? Porque não necessariamente uma pessoa que gosta de matemática, ela vai gostar do jogo. E não necessariamente aquela pessoa que não gosta de matemática ou não gosta de ciências, ela não vai gostar desse jogo. Aí, para uma aplicação futura, eu percebi que, apesar de ser de ciências, eu puxei bastante para matemática. Então, esse jogo, além de ser aplicado na disciplina de ciências, ele poderia funcionar muito bem para um professor de matemática, para um nivelamento da turma. Então, para ele saber a qual nível essa turma está, poderia aplicar esse jogo e ter aí as suas considerações. E é isso. Muito obrigada. Nós agradecemos aqui a participação da professora Scarlett e neste momento nós vamos passar então a entrega dos certificados às escolas, na verdade à escola, né, e à professora também. E neste momento então nós convidamos, temos a grata satisfação de fazer a entrega desse certificado, o certificado de honra ao mérito, a professora Scarlett de Andrade Cunha da Silva e a escola Coronel José Benedito Marcondes de Matos. Convidamos então a professora Scarlett de Andrade Cunha da Silva a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber os certificados a serem entregues pelo excelentíssimo senhor vereador Douglas Carboni e também pelos membros da comissão especial, o vereador Nicola, Marcos, Laís, também o professor Gilson. Todos podem se posicionar à frente do brasão para que nós possamos então materializar
as homenagens ao brilhante trabalho da professora Scarlett. Vamos saudar o projeto da professora Scarlett com uma calorosa salva de palmas. Neste momento, nós acompanharemos a apresentação dos trabalhos Estudos Costeiros, Análise Litorânea da Praia de Tamambuca, em Ubatuba, São Paulo, e também do programa Jardim Mais Verde, Resultados 2024, coordenados e aplicados aos alunos da Escola Jardim das Nações, respectivamente pelo engenheiro ambiental Reginaldo Antônio da Cruz Neto e pelo professor Paulo Fonseca Júnior. Por esta razão, então, nós convidamos neste momento o engenheiro Reginaldo Antônio da Cruz Neto para que possa vir a esta tribuna apresentar o seu trabalho, o programa Jardim Mais Verde. Como é que é o senhor para passar aqui, por favor? Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Reginaldo, sou consultor de sustentabilidade da escola, desenvolvo esse programa já há 8 anos e em compartilhar um pouquinho com vocês os resultados que a gente teve no ano passado. Bom, primeiramente, o que é o Jardim Mais Verde, né? O Jardim Mais Verde, ele é um programa de gestão ambiental que traz diretrizes sobre 3 áreas temáticas que a gente trabalha lá na escola diariamente. Primeiro, o gerenciamento dos resíduos de operação. Então, todos os resíduos que a escola produz, a gente tem procedimentos de segregação, acondicionamento e descarte correto, priorizando a reciclagem, né, desses resíduos, quando a gente consegue. Ele tem outro braço também relacionado à redução de consumo e consumo consciente, que a gente começou a implantar estratégias para cortar os gargalos de consumo, que a gente via que não era viável, que tinha um custo ambiental muito alto, e para mudar um pouco a lógica de consumo e trazer um pouco mais essa lógica voltada para produtos que sejam de conteúdo reciclado, produtos que, né, tenham algum tipo de certificação ambiental, que tem uma pegada ambiental por trás ali, ou trocar a estratégia, por exemplo, muito que a gente fez lá foi trocar o uso do papel físico pelo digital, implantar essas estratégias também dentro da escola para reduzir consumo. E por último, a parte de educação ambiental, né? Então, hoje todo aluno da escola, ele passa também não só por um currículo pedagógico durante sua formação ali, mas também por um currículo de educação ambiental. Então, desde o menor aluno ao maior aluno, a gente fomenta, a gente aplica, a gente discute a temática ambiental, né, da forma mais transversal possível, mais completa possível. E, por último, a gente tenta dar uma divulgação ampla para essas estratégias, para os resultados, para os indicadores, para os impactos e para os benefícios que essas ações podem trazer, não só para o empreendimento, mas para a sociedade como um todo, naquele sentido de mostrar que é possível agir, que é possível colocar boas ações, que é possível a gente, né, mudar um pouco do contexto. Bom, ele tem 2 objetivos principais, que é incentivar a operação sustentável do empreendimento. Então, a gente sabe que todo negócio causa impacto no meio ambiente, então esse programa ele vem para mitigar os impactos ambientais relacionados à operação do negócio. E com esse objetivo aqui que é trazido, né, corriqueiramente aí pelas legislações federais, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Educação Ambiental, que é a formação desse ecocidadão, né, um cidadão mais atuante, mais consciente, e que a partir do momento que ele entende seus impactos ambientais, ele consegue tomar ações positivas para mitigar esses impactos.
Agora tem uns indicadores relevantes, né, que eu trouxe para vocês do ano passado. Então, lá dividido, né, nas áreas temáticas que eu comentei com vocês, da área de gerenciamento de resíduos, foram 14,7 toneladas que a gente descartou corretamente no ano passado, de resíduos sólidos domésticos, né, que são os recicláveis, os orgânicos. Os rejeitos, né, acabam tendo que ir para o aterro sanitário mesmo, mas só de reciclável e orgânico deu esse montante aí que a gente deixou de desviar deixou de encaminhar para aterro sanitário, favorecendo a reciclagem, geração de emprego, redução de extração de matéria-prima para a confecção de novos produtos, né? E a questão do resíduo orgânico, né, a gente sabe o impacto em aterro, né, do descarte correto do resíduo orgânico em aterro, e a gente sabe do potencial do metano, né, para acelerar a questão das mudanças climáticas. Foram aí também 209 lâmpadas, 26 resíduos eletrônicos, 440 pilhas. A parte de entulho também, né, a escola está constantemente se reformando, se adequando, melhorando as suas instalações, tanto no período de férias de julho, quanto no período de férias de dezembro e janeiro, né? E esses resíduos também são os empreiteiros que entram lá para prestar o serviço para a escola, eles recebem uma cartilha com todas as diretrizes de segregação de resíduos. A gente encaminha tanto gesso quanto entulho para a usina de reciclagem, uma usina privada que tem aqui no município. Então, a gente trabalha isso com eles também e produzimos aí um pouquinho mais de 23 toneladas também. E a questão dos resíduos têxteis, né? A escola tem uma confecção, a escola que produz os seus uniformes constantemente. Se não me engano, são 6 ou 7 costureiras que trabalham lá na escola. E o trabalho de conscientização ali com elas também sobre a separação dos retalhos, né, do que é resto de linha, que a gente sabe, né, aquele conezinho que é lixo reciclável também, que vem, envolve a linha ali que elas costuram, né. Então, todo esse trabalho também de segregação e adequação desses resíduos também, do descarte deles, para reaproveitamento, né. Então, hoje a gente tem uma rede de parceiros que vai lá na escola, quando a gente tem bastante retalho, pega esses retalhos para fazer tapete, fazer boneca de chita. Chegamos a doar também o ano passado para a Secretaria de Assistência Social aqui do município para fazer gorro na enchente que teve lá no Rio Grande do Sul. Então, quem busca a gente atrás de retalho, a gente acaba oferecendo esses retalhos para essas pessoas. Bom, foram 18 projetos de educação ambiental que eu me envolvi durante o ano passado, e eu trouxe aqui alguns que, né, acabaram causando mais impacto. Então, esse desafio da separação de resíduos é um trabalho bem legal que a gente mobiliza desde o aluno lá de anos iniciais até o aluno do terceiro colegial. Então, ele vai desde segundo ano até terceiro colegial. E aí, qual foi a ideia que a gente teve? A separação de resíduos não era das melhores, ainda tinha muito lixo nas salas, carteira vandalizada, às vezes parede vandalizada. Então, as funcionárias da limpeza começaram a jogar no nosso time. Então, a gente colocou uma planilha em cada sala de aula para as funcionárias da limpeza avaliar o comportamento daquela sala de aula. Então, se a separação dos resíduos estava ok, se não tinha lixo pelo chão, se não tinha nada vandalizado ali, eles iam ganhando okzinhos nessa planilha. E aí a gente começou a brincar com as premiações. A escola é uma escola que tem lanche, né? O lanche é servido pela própria escola, não é trazido de casa. Então, no último dia lá de cada semestre, as salas que se destacaram ganhavam um lanche especial, ganhavam um lanche diferente das salas que não se destacaram. Isso já estimulou uma competição positiva entre os alunos ali. Tanto anos finais, que seria de 6º a 9º ano, quanto colegial, de 1º a 3º ano, a gente começou a dar pontuação extra nos jogos interclasses da escola. Então, no primeiro semestre, eles se matam lá para ver qual turma que vai ganhar, disputam todas as modalidades, xadrez, esportes, basquete, futebol, né, natação, atletismo. E aí a sala que se destacava no semestre inteiro nessa separação, nesse cuidado ali com o ambiente que ele usa ali diariamente como sala de aula, ganhava 5 pontos de torcida extra. Colegial a mesma coisa, né? Tem os jogos do anos finais e os jogos do colegial. E no segundo semestre mantivemos lá o lanche também para anos iniciais, que eles gostam bastante, e anos finais de colégio ganhava meio ponto na média de biologia. Então as salas se destacavam nesse cuidado, eram premiadas também. Isso a gente mostrou, né, que isso melhorou, teve um feedback positivo das funcionárias da limpeza com relação à melhora, ao cuidado, né, à proteção ali do ambiente escolar. A gente acredita bastante também na questão das hortas, né? Então a gente tem 2 hortas que funcionam o ano inteiro na escola, produzindo alimentos orgânicos, alimentos agroecológicos, para a gente mostrar ali para o aluno a importância da biodiversidade, né? Quando você mixa ali várias culturas, desenvolvendo dentro de uma horta,
às vezes uma bactéria, uma praguinha vai ali em uma cultura, mas não pega as outras culturas. Então a gente acaba mostrando isso na prática para o aluno, a importância que tem a diversidade, a importância que tem, né, e por que ninguém precisa adubar, ninguém precisa controlar uma floresta, por exemplo, porque ela tem um próprio mecanismo ali dela de manutenção e de continuidade da espécie. Esse trabalho também é bem legal, a gente mostra para os alunos como que as estações do ano atrapalham ou beneficiam o crescimento das árvores. Então, como é que funciona no ciclo de seca, como é que funciona no ciclo de chuva. Os alunos fazem desenho em todas as estações do ano para ver as mudanças, né, que a falta de chuva e a presença de chuva, o calor, a falta de calor, fazem com que as árvores se comportem, né? Então, é um trabalho bem legal também com crianças de primeiro ano, 6, 7 anos ali, e elas acabam representando as árvores, a diferença, a gente valoriza bastante isso. A parte de compostagem também, a gente tem com o 5º ano, né, um projeto de composteiras, para mostrar para os alunos que a gente pode dar um destino fácil, né, para a comida, um destino que vai beneficiar eles dentro da casa deles, que vai produzir adubo para as plantas que a família tem, ou para uma horta que a família tem ali. Então, a gente ensina isso também para o aluno, dar um destino diferente para o lixo orgânico, né? Não colocar o lixo orgânico misturado com outros resíduos lá na coleta da casa dele. E eu também ajudei um pouquinho no projeto do professor Paulo Júnior, que vai expor aqui também, que é a respeito dos estudos costeiros. Fizemos um mutirão junto com a ONG Esmeralda, eu tenho o prazer de fazer parte da ONG Esmeralda também, e os alunos foram lá, fizeram um mutirão de limpeza com a gente. O professor Júnior vai contar um pouquinho mais desse momento que a gente teve ano passado. Aí, na parte de redução de consumo e consumo consciente, a escola tem um brechó, né? Então, ano passado a gente trocou 332 peças. Se a gente for colocar aí mais ou menos 2.000, 3.000 litros de água por peça, a gente tem essa redução aqui, né, de um pouquinho mais de 1.300.000 litros de água. A gente deixou de fomentar, né, a menos uniforme que foi feito, que foi confeccionado. Isso a gente contribui aí com a redução do consumo de água, né? Utilização de produtos com conteúdo reciclado dentro da escola. Então, a gente tem costume de usar produtos da Santa Luzia, né, que são feitos de poliestireno reciclado. A parte do cimento também, a gente só usa o cimento CP3, as reformas, as manutenções, que também tem um conteúdo reciclado ali na produção desse material. A gente está fomentando também a utilização sempre, né, de produtos que não tenham compostos orgânicos voláteis. A gente sabe que adesivos, colas, tintas, vernizes, né, todos esses produtos que são à base de tolueno, xileno, benzeno, né, que são produtos químicos, né, eles agridem a nossa saúde. Então, a gente tem evitado isso também constantemente na escola. E produtos que tenham certificações ambientais, né, produtos, fornecedores que estejam alinhados também com as práticas de meio ambiente. A parte do consumo do copo, né, redução de consumo de copo descartável, a gente zerou. Tá? Então, a escola já faz 2 anos que não compra mais nenhum pacote de copinho descartável. Era uma farra lá em 2017, mais de 1.200 pacotes. Tá? A gente também dá preferência só para equipamentos eletroeletrônicos que tenham, né, o selo de eficiência máximo do Procel, que avalia essa questão da eficiência energética. Então, foram 19 equipamentos que a gente trocou ano passado. Máquina de lavar roupa, micro-ondas, geladeira, tá? Equipamentos do dia a dia ali que a escola tem que repor, e a gente está preferindo esses materiais, né, esses equipamentos com eficiência energética. A gente sabe que, além do consumo menor, vai demorar mais para estragar, vai ter uma vida útil maior ali, porque não trabalha sobrecarregado, né? A questão da redução de consumo de papel também. Então, desde 2020, a gente já vem reduzindo a questão de matrícula, né? Então, o contrato hoje, desde que a família queira, né, a gente envia um contrato digital para ele, não tem mais o contrato em papel impresso. As agendas também, tanto anos... O único segmento hoje que tem agenda na escola são os anos iniciais, então de 2º a 5º ano. O resto dos alunos não tem mais agenda física, é tudo por aplicativo, para reduzir também esse consumo. Muitas e muitas folhas de papel eram impressas todo ano de agenda escolar lá na escola. E isso também foi acabando. Só dos contratos aqui já estamos quase batendo em 30.000 folhas. Também agora mudamos, a escola não usa mais o papel, né, o papel branco, o papel virgem, tá? Só usa para atividade de prova, porque a gente constatou que o papel reciclado fica meio ruim quando a criança escreve, às vezes o professor corrigir. Mas tudo que não é prova, que não é atividade avaliativa, é hoje utilizado o papel reciclado dentro da escola.
E a escola tem um parceiro, né, que vende alimentos orgânicos, então, para os alunos que ficam um período integral na escola, né, que almoçam com a gente lá. E o ano passado aí foram 33 pedidos de alimentos orgânicos durante todo o ano. E esse ano também, introduzimos esse fornecedor de picolé para atividades também que a escola vai premiar os alunos com algum picolé, Dia das Crianças, alguma coisa nesse sentido. Um picolé também que é orgânico, sem glúten, sem lactose e é de baixa gordura. Então, contribuir também para essa alimentação saudável das crianças é uma das ODSs, né? É um dos objetivos que a gente coloca. Estava vendo, acho que semana passada, parece que 1/3 dos adolescentes já está obeso, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado também, e a escola tem um papel muito ativo nisso. Então, aqui só a parte de acompanhamento mensal da produção de resíduos sólidos domésticos da escola, nossa média aqui de produção de resíduos, tudo que é caminhado para o destino correto. Aqui a parte de resíduos de construção, resíduos de poda também. Poda a gente acaba mandando para aterro, não vai para reciclagem, mas todos os resíduos de entulho, eles vão para reciclagem lá, as 23 toneladas que eu comentei. Aqui, como a gente trata lá a questão da segregação de resíduos, né? Então, respeitando a CONAMA 307, se eu não me engano, que fala, né, da segregação de resíduos. Então, entulho vai numa caçamba, gesso vai em outra caçamba. Esses materiais a gente consegue reciclar aqui no município. Aqui tem um bocado de tinta à base de água que a gente comprou, produtos à base de água, né, para não ter os materiais aí que agridam a saúde dos alunos, dos funcionários. Aqui também uma empresa, né, a Belgotex, que ela faz piso vinílico, tá? E o piso vinílico deles não tem produto químico, também usa material reciclado na produção dele, então a gente está preocupado com isso também, com essas reformas. Aqui a adubação da horta dos alunos da educação infantil, então os alunos do 5º ano, eles fazem a compostagem dentro da sala de aula com o resto de lanche, né, resto de casca, de alimento do lanche. E aí depois a gente aduba a horta dos alunos menores, os alunos maiores vão lá, contam para eles como é que foi o projeto deles, o que eles fizeram, como é que faz a compostagem, né, quais são os benefícios desse adubo para a terra da horta. E os alunos do infantil plantam, tá? Plantam, colhem e se alimentam, fazem as receitas. Aqui também foi uma maquete que a gente fez, bem legal essa maquete. A parte de árvore aqui é de esponja, é aproveitada. Então você joga água na maquete, a floresta puxa. Para mostrar para o aluno a importância das florestas, a importância da cobertura vegetal. Já do outro lado, que simula aqui uma cidade, não tem cobertura vegetal, você joga a água, né? Aí o aluno vê a terra aqui, a areia escorre para dentro do rio. Aí você mostra para o aluno como é que funciona uma enchente, porque a gente está tendo muita enchente nas cidades, porque não tem mais floresta, não tem mais área permeável, né? Taubaté até fez bem de rever a sua taxa de permeabilidade alguns anos atrás, por causa do aumento das enchentes aqui no município, né? Então, isso é uma forma prática também que a gente tem de mostrar para a criança a importância da vegetação e a importância da cobertura vegetal. Aqui, uma aluna colheu um pé de alface, as nossas hortinhas lá, que a gente trabalha com eles. E agora eu passo a palavra para o professor Paulo Júnior, que vai contar um pouquinho mais do projeto dele sobre estudos costeiros. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Douglas, vereador Nicola. Em nome de vocês, cumprimento todos presentes aqui na mesa, familiares, alunos, estudantes e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de agradecer a direção da Escola Jardim das Nações, na pessoa da dona Julinha, Lola, Bia, Tomás, Murilo, todo o grupo de professores do ensino fundamental anos finais, que eu represento uma parcela dos trabalhos que esse segmento realiza e faz a diferença na educação dos alunos da nossa escola. Esse trabalho sobre estudos costeiros, análise litorânea da Praia de Tamambuca, no município de Ubatuba, São Paulo, foi desenvolvido por estudantes do 8º ano, né, no ano de 2024, dentro do componente da disciplina de Geografia e Trabalho Interdisciplinar. É uma aula onde os estudantes trabalham com questões de pesquisas acadêmicas,
noções de escrita, noções de pesquisa, trabalho de metodologia inicial, e esse projeto que se inicia com temas transversais, temas contemporâneos, trazem aos nossos estudantes uma grande reflexão. O quanto é importante a gente falar de pesquisa no ensino, né? Não tem como a gente falar de pesquisa e educação sem falar das mudanças climáticas, das consequências, como o vereador Douglas colocou muito bem aqui no início, sobre a questão das mudanças climáticas. Não tem como negar uma situação, né? A gente está vivendo aí anos onde os ciclos biogeoquímicos se intensificaram, as mudanças climáticas se acentuaram, o El Niño e a Laninha ganharam uma referência muito importante no cenário mundial, e essas consequências aí diferem diretamente em nós, enquanto população, principalmente de municípios como Taubaté, que ainda está caminhando para projetos de mudanças climáticas. Nesse início do trabalho, né, os alunos da escola, o grupo presente, escolheu a Praia de Tamambuca, no município de Ubatuba, para trabalhar entre a grande orla que o nosso país representa, né? É importante frisar que o Brasil tem mais de 20 mil quilômetros quadrados e nós estamos passando por um período dentro da história nacional de muitas pesquisas envolvendo a região costeira do nosso país. Pesquisas de extração de petróleo, pesquisas que envolvem extração de sal, pesquisas onde enaltecem aí a questão da importância da preservação da Amazônia Azul, né? E esse projeto ele traz para a escola, para o meio da educação básica aí, uma reflexão muito importante. A primeira etapa do projeto foi desenvolvido em cima de artigos científicos, levantado pelo próprio grupo de alunos, com uma iniciação à docência, né? Onde a parte dos acadêmicos, levantado pelos estudantes, permeava-se uma pesquisa muito rica entre os biomas, entre áreas de mangues e restingas. Esse trabalho está atrelado às ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos quais eu destaco o papel que a Escola Jardim das Nações realiza em cima desses objetivos, e a gente busca cada vez mais articular a prática de sala de aula com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A justificativa do projeto, ela envolve essa questão das áreas litorâneas do território brasileiro. Ela traz para nós aqui a necessidade de criar um estudo visando o impacto que acontece nos oceanos e a consequência desses impactos para nós aqui em municípios próximos das regiões litorâneas, né? Nós temos aí, consequentemente, nos últimos anos, um aumento de pelo menos 2 graus na temperatura dessa região, né? E nós já chegamos em um ponto onde está se tornando bem difícil a redução das mudanças climáticas, né? O meu mestrado em Ciências Ambientais, eu estudei o transporte de umidade, eu sempre falo para os alunos o quanto é importante a nossa relação com os outros biomas, né? Quanto é importante a gente estudar a questão da sustentabilidade para entender, e não muitas vezes tampar os olhos para as questões que envolvem o meio ambiente e falar que não tem nada a ver. O meio ambiente é muito importante e as consequências divergem totalmente de muitas ideias, às vezes levantadas de forma equivocada. Com isso, né, esse trabalho foi feito após a pesquisa, um estudo de campo, levantando assim, onde os estudantes puderam realizar em parceria com a ONG Esmeralda, né, que é uma ONG que faz esse trabalho de educação ambiental há muito tempo aqui nas praias do Rio de Janeiro e de São Paulo, e foi desenvolvido na praia de Tamambuca, porque é uma praia próxima, onde tem uma grande circulação de turistas, e nesse projeto, nessa ação, em parceria com a ONG, os alunos puderam participar da coleta dos lixos ali, envolvendo toda a parte da orla. Os resultados do trabalho dos alunos, né, que nós desenvolvemos, foi retirada junto de 32 quilos de lixo, isso em uma manhã de atividade na praia de Tamambuca, entre, como já levantado aqui, lixo eletrônico, papel, outros tipos de resíduos. A partir daí, os alunos fizeram uma produção científica e esse trabalho foi apresentado em congressos internacionais, tanto aqui na nossa região, como uma produção de artigo científico. Esse trabalho ressalta a grande importância da participação dos alunos, de fato, né, da pesquisa em si, não só a pesquisa bibliográfica, mas também o trabalho de campo, que enriquece muito
a educação aqui no nosso país. E, por fim, gostaria de agradecer a todos que colaboraram, os familiares que se empenharam e todo o apoio que a escola faz para esse trabalho, como o engenheiro Reginaldo colocou aqui, de grande relevância do ponto de vista ambiental, né? A questão da geografia na educação, ela vai muito além daquela perspectiva de sala de aula. O ensino de geografia atrelado à pesquisa, à ciência, ele aborda aí em outros meios, como a própria área de ciências naturais, a parte de biologia, a parte da química, e também faz com que os estudantes consigam refletir sobre esse princípio. Muito obrigado. Neste momento, o Legislativo taubatiano tem a grata satisfação de fazer a entrega do certificado de honra ao mérito ao engenheiro ambiental Reginaldo Antônio da Cruz Neto e ao professor mestre Paulo Fonseca Júnior, e também, claro, à Escola Jardim das Nações. Convidamos então o engenheiro Reginaldo Antônio da Cruz Neto e o professor Paulo Fonseca Júnior a se posicionarem à frente da mesa dos trabalhos para receberem os certificados que serão entregues pelo excelentíssimo senhor vereador Douglas Carbone e também pelos membros da comissão especial. Os alunos do Colégio Jardim da Escola Jardim das Nações já fiquem preparados, vocês vão tirar uma foto também com os professores, com o Reginaldo, com o Paulo. Os alunos da Escola Jardim das Nações já se juntem aos agradecimentos do Legislativo taubatiano, à Escola Jardim das Nações também, à Escola Coronel José Benedito Marcondes de Matos e aos respectivos professores, a professora Scarlett, ao professor Paulo, ao engenheiro Reginaldo. Nós parabenizamos as instituições de ensino que inscreveram seus trabalhos para concorrer a este certificado aqui na Câmara de Taubaté. Depois de nós termos tido a oportunidade de acompanhar as iniciativas ambientais que estão sendo adotadas nas instituições de ensino para a conscientização da população em geral e principalmente dos alunos das redes de ensino aqui do município, nós daremos prosseguimento aos nossos trabalhos para o ritual de encerramento nas palavras do excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos os nossos sinceros agradecimentos aos componentes da mesa, muito obrigado, e demais autoridades que nos honraram com a sua presença. Aos membros da comissão especial que elegeu de forma bastante criteriosa os trabalhos vencedores deste ano. Aos professores, coordenadores, diretores, estudantes e a todos que se dedicaram ao desenvolvimento de novas ideias em prol do meio ambiente. Aos telespectadores da TV Câmara Taubaté e internauta que nos acompanharam ao vivo esta solenidade. Aos senhores vereadores, a todos, enfim, um muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano. Declaramos encerrada esta solenidade.